bem-vindo ao Rompendo Limites de quinta-feira e temos mais perguntas. Temos aqui Daniel Albuquerque que diz: gostaria também que abordassem o tema a influência da música na vida das pessoas. Sabemos que há músicas que influenciam até para que se comenta o suicídio, mas também há música que influencia a vida. Certo, a música tem um poder tremendo e a música foi pervertida porque Lúcifer era um ser celestial que diz a palavra que ele em si mesmo trazia a música com ele. Então ele era usado assim na área da música. Então quando ele caiu, a música foi um pouquinho pervertida, porque a música foi criada por Deus. Então se algo foi criado por Deus, algo que gera vida, não é? Mas o diabo pode pegar essa mesma coisa que gera vida e pervertê-la e usar para gerar morte. Então há músicas, por exemplo, que falam letras, falam em drogas, falam em prostituição. Por exemplo, aqueles rappers bastante famosos, tipo 50 Cent, como é que se chama o outro? Snoop Dogg, não é? Eu ouvi uma vez um amigo me disse assim: ouve esta música do 50 Cent. Colocou, fala das mulheres com palavrões, não vamos estar aqui a falar, são isto, são aquilo outro, e não sei quê, e drogas, e pá, e outros, e se formos falar então de rocks da pesada, então, letras então terríveis, horríveis, não é somente as letras, mas também é o som, os sons em si emitem uma energia que leva a pessoa para, muitas vezes, cometer o suicídio, muitas vezes, não sei, para se revoltar com os pais. Não somente a música, várias coisas. Por exemplo, há um tempo atrás lançou-se uma série televisiva para os jovens, que chama Os Morangos com Açúcar, não é? E houve uma temporada que era chamada a temporada Geração Rebelde, não é? Só a palavra que se emite, Geração Rebelde. E acho que nunca se viu hoje em dia os jovens serem tão revoltados com os pais como são hoje. Acho que o respeito dos filhos para com os pais acho que está-se a perder totalmente nas casas, já não é como era antes, mas até essas músicas, não somente letras, mas como também os sons, emitem e geram passam rebeldia, passam más influências e várias coisas. Essa conjunção de sons, não é? Depois, claro, que também existe o lado bom, não é? Música, não somente letras, mas como também os sons nos transportam para a presença de Deus. Eu, por exemplo, quando eu vou orar, eu gosto de usar músicas que são instrumentais, não é? Que não têm letra, mas que são instrumentais ungidos por Deus, não é? Que foi feitos por homens e mulheres de Deus, que me transportam à presença de Deus. Então, às vezes, a música até pode não ter nenhuma letra agressiva, mas o som que foi emitido com um propósito, para levar a pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, no YouTube existe, não sei se as pessoas sabem, que é a droga por ouvir, a droga de ouvido, não é? Eu estive a ver uma entrevista de pessoas que têm alucinações só de ouvir aquilo, não é? Entra num ecstasy. Eu estudei isso, porque tem a ver com acústica e tem a ver com frequências que o nosso cérebro recepciona, alguns inaudíveis, como por exemplo, conhece aqueles apitos que há de chamar os cães, que tu assobias e não ouves, só os cães é que ouvem. É verdade? Sim, eu sei. Chama-se ultrassónicos, infrassónicos, ultrassónicos, e tem a ver com isso. Sim. Porque induz a frequência da droga no teu cérebro. Sim. Porque a droga faz efeito, não é no sangue, é no cérebro. No cérebro. Porque as pessoas pensam que fumam charro ou fumam heroína, ou isso que é a alteração da aceleração do coração, não. Vai entrar e o nosso cérebro produz mais do que o costume. Porque, por exemplo, quando nós nos aleijamos, o cérebro recebe uma mensagem da dor e automaticamente produz mais uma substância no sangue que é equiparável à morfina para atenuar a dor. E nós, quando tomamos as drogas, estamos a lançar ao cérebro para produzir mais. Pois. Entendes? E é isso. Estás a falar da música, que tem muita influência. Apesar de eu há um bocado estar a discordar com isso, offline. Mas é um assunto interessante estar a discutir isso, porque, se formos a ver, influencia tanto para o bem como para o mal.
não só a música, como outras áreas, como a visão. Porque na Bíblia, inclusive, até fala quando a serpente falou à mulher no ouvido, não é? Foi uma influência audível. Sim. Não é? Como sabemos também que há influência visual. Sim. Tem a ver com influências, mas tudo influencia. Isto é a minha opinião privada. Sim. Mas eu creio que a música tem um poder especial tanto para o bem como para o mal, tem um poder especial tanto que, por exemplo, a música marca gerações, não é? Por exemplo, gerações específicas, anos 60, anos 70, não é? Foi marcados pela, eu não sei se foi os anos 60 ou 70 que foi marcados por aquela, tipo, aquele slogan que sexo, drogas e rock and roll, não é? Que foi chamado, não é? Então, marcou uma geração, não sei se foi anos 60 ou 70. 60, 70. 60, 70, não é? Guerra de Vietnã. Por aí levantou-se as bandas como os Rolling Stones, iniciada pelo Brian Jones, se não me engano. Depois veio, já mais tarde veio os Beatles também, não foi? Não foi os Beatles? Vieram os Beatles, depois é que vieram os Rolling Stones. Foi? Ok. Então, primeiro os Beatles, depois os Rolling Stones. Então foi essas bandas, não somente as bandas, mas como a música deles, não é? Começou a influenciar bastante. Eu faz lembrar algumas coisas. Umas era, já alguns passaram por essa fase houve na moda das raves, ainda continua a existir, mas houve antes uma fase muito grande do ecstasy, foi uma droga associada àquele estilo de música. De música, não é? Eu também o Jim Morrison, muito associado ao LSD, e eu lembro de um amigo meu que nem era muito a pensar nas coisas espirituais ou influências, mas ele sabia que eu andava no caminho de Deus e uma vez partilhou uma experiência, disse que ouviu os Nirvana, do Kurt Cobain, que é um grande músico, sem dúvida, foi um grande músico, mas que ele disse que sentia tendências de suicidar, de acabar com a vida, que foi uma coisa estranha. O que é certo é que o Kurt Cobain suicidou-se e nos Estados Unidos soube-se que fãs dele fecharam-se num carro e mataram-se com um tiro de caçadeira e suicidaram-se. Mas é engraçado, uma pessoa que até é muito nem ligada a superstições ou até tipo de nada religioso e sentiu isso quando ouvia os Nirvana. A música tem, porque a pessoa que está a cantar ou interpretar ou tocar passa aquilo que está nela, não é? Bom ou mau, consegue passar o que está nela. Por isso é que também os chamados levitas do Senhor, quando iam ministrar, tinham que estar santos, tinham que estar puros. Porquê? Porque quando estão a ministrar num altar, eles estão a passar para o povo, estão a passar para as pessoas aquilo que está neles. E bom ou mau, passa-se sempre. E temos aqui outra pergunta de Rum e Jeremy Fonseca que diz: quando Caim matou Abel, diz na palavra que Deus o marcou para que ele não fosse comido ou atacado. E diz que ele habitou na terra de onde conheceu lá a sua mulher. Quem era esta mulher, visto que só existia aqueles dois filhos de Adão? Assinado Rum. Eu só posso dizer uma frase simples como resposta, não posso desencadear aqui uma história, porque senão amanhã estou crucificado. Não é? Mas posso dizer que a mulher com que ele casou são chamadas as filhas dos homens. Filhas dos homens. Então, quando Adão e Eva foram criados, não eram os únicos seres humanos que existiam, não. Existiam outros. Estes foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas havia outros que não. Eram chamados os filhos dos homens. Tanto que, por exemplo, Lúcifer, não é? Foi criado antes de existir Adão e Eva, não é? E diz a Bíblia, em Ezequiel, que o trabalho de Lúcifer era ser comerciante, porque diz a palavra que na multidão dos teus comércios tu te corrompeste, ficaste corrompido com a multidão dos teus comércios. E diz a palavra também que, no mesmo capítulo de Ezequiel, que está a falar sobre Lúcifer, fala que os reis que antes te conheciam, pasmam ao ver agora como tu estás, depois da queda, não é? Então, quando Lúcifer foi criado, já existiam reis que, por sua vez, negociavam
com Lúcifer, que era um representante de Deus, antes de Adão e Eva serem criados. O mais interessante disto tudo que estás a falar, estou-me a lembrar, não tem a ver com... acho que tem a ver indiretamente com a questão. Eu assisti a um documentário há pouco tempo no Discovery, que estão a descobrir artefactos anteriores aos dinossauros. Artefactos e não só, inclusive descobriram monumentos que até falam que as pedras assentadas estão cortadas de uma forma que era impossível que os conhecimentos na altura fazerem aquilo, que estão colocados, estão a um nível do mar, estão abaixo d'água, que anteriores, pela datação de carbono, ao tempo dos dinossauros. O mais interessante é que o que me dá a entender que antes, se calhar, de Adão e Eva, porque eu pressuponho que se calhar, penso eu, vou falar isto, que Deus deve ter criado Adão e Eva para retomar ou recomeçar Com certeza. o mundo Com novo. certeza. Porque dá a entender que antes de Adão e Eva, E Deus os fechou. fala na Bíblia, se não me engano, de animais estranhos ou de monstros, não sei se fala sobre isso. Isso já foi depois, Gênesis 6, gigantes na Terra, não é? Gigantes na Terra, que deve-se considerar, podemos pôr os dinossauros, ou assim, não é? Neofilins chamados. Não é? Neofilins e não só. E Deus talvez tenha colocado, mas isso significa, pelo que ele está a perguntar, que deve ter restado algo, alguém. Sim, a Bíblia diz, por exemplo, que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus e foram colocados no jardim. Ou seja, era como Deus pegasse, vocês são Claro. meus, isolo aqui.